Graças a Deus que estamos aqui, não é? Dou uma boa noite mesmo, agora oficial para todos vocês. Por trás dos bastidores já teve uma conversa gostosa entre irmã Iraneide e irmã Marileide. Que bom, viu, irmã Eneida também, agora o irmão Daniel entrando. Vamos então cantar o hino Unidos pela Palavra, ok? Colocando aqui então, e se Deus quiser, em seguida damos sequência. Que bom que vocês estão aqui para se unir conosco para o estudo da Palavra de Deus. Vamos convidar, então, os que puderem agora fechar os olhos e, então, falar com Deus em oração, ok? Oremos. Senhor nosso Pai, muito obrigado pelo teu amor, teu cuidado,
principalmente em nos amar tanto, em nos proporcionar a tua palavra em nossas mãos e termos liberdade para estudá-la, para que assim aprendamos e conheçamos mais de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Criador também. Então, de uma forma toda especial, eu peço agora as tuas bênçãos sobre o Daniel, que o Espírito Santo esteja com ele ao ministrar esse conhecimento tão importante e também esteja com todos que ainda estarão entrando e os que já estão aqui na sala do Zoom, para juntos crescermos neste conhecimento da tua palavra. Abençoe-nos, Senhor. Te peço esta bênção no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, tem sido muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez. A Vanessa também já entrou, bem-vinda, viu, Vanessa? Que Deus te abençoe aí, lá de Vargem Grande, e espero agora, então, que o Daniel, com esses minutos, faça uso da palavra, que Deus o abençoe grandemente. Tá bom? Contigo, Daniel, que Deus te abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite, Marileide. Dona Eneida está aí também. Minha mãezinha, boa noite, mãe. E Vanessa está aqui também. Eu não sei se a imagem dela aqui congelou ou é a foto dela. É a foto. É a foto, né? Perfeito. Ó, tá Boa aí, minha mãe noite. apareceu. Boa noite, meu amor. Boa noite, Vanessa. Te amo, meu filho. Que bom que a Vanessa está aí do lado. Boa noite a todos. Essa Vanessa não é a minha esposa não, viu, mãezinha? É outra Vanessa. É com W. Eu pensei que fosse a Vanessa. Eu só estou ouvindo. Eu não estou vendo aí as fotos. Eu não estou vendo. É que pelo celular você não consegue ver todo mundo, né? Não Tá vejo certo. todo mundo. Bom, podemos começar então, pastor? Sim, Daniel. Contigo já, viu? Maravilha. Meus irmãos, obrigado, pastor. Esse estudo é fundamental, é ponto básico da nossa fé, da nossa doutrina, né, adventista, e a gente vai conversar hoje um pouquinho. Eu vou projetar a tela aqui, pastor, não sei se eu já estou habilitado a projetar a tela. Eu vou projetar a tela, deixa eu voltar aqui para o começo. Aqui. Muito bem, então a gente começou uma série de estudos, né, dos ensinos de Jesus, o que Jesus ensinou sobre diversos pontos ali doutrinários, os quais nós, né, da Igreja Adventista, temos bastante apreço. E especificamente hoje, a gente vai falar um pouco sobre a salvação. Esse tema é importante e para algumas pessoas ele chega a ser até controverso, porque dentro do que a gente tem, inclusive, estudado na escola sabatina, né, desse trimestre, que é sobre educação e redenção, essa semana que passou foi bem pontual o tema, que tratou sobre cosmovisões. E dentro dessa ideia de cosmovisão, cada pessoa, né, ou grupos, nichos de pessoas, tem uma interpretação diferente do que seria a salvação, ou como atingi-la, né? Mas nós temos a convicção de que a Bíblia, ela traz algumas orientações e algumas ideias específicas sobre a salvação, e é o que a gente vai trabalhar hoje. Mas se nós somos salvos de alguma coisa, não é verdade? Significa que nós estamos necessitando de algo, né? Estamos numa condição ruim e precisamos sair dela, e não conseguimos sair sozinhos. Portanto, alguém precisa nos salvar. E aí eu já aproveito para vocês entenderem, raciocinarem. Olha como isso é forte. Porque às vezes eu estou precisando... vou dar um exemplo aqui qualquer. Meu carro deu um prego na rua. Falta de combustível. Eu preciso providenciar o combustível para eu sair dali e me deslocar, não é verdade? Apesar desse problema eventualmente acontecer, não é nada
absurdo que vai comprometer totalmente a minha condição. Eu posso ligar, posso pegar um Uber, posso fazer diversas coisas. Agora, quando eu sofro, por exemplo, né, um acidente ou qualquer pessoa e se machuca, está ali e precisa de alguém especializado que consiga resolver aquele problema. Já não é mais um problema simples. Agora é um problema muito grave. Inclusive, nessa ilustração que eu estou fazendo, podendo ser até caso de morte. Então, alguém precisa salvar aquela pessoa acidentada, resgatar, porque ela está numa situação gravíssima. E aí, essa pergunta já nos faz entender que nós, seres humanos, estamos numa situação realmente muito grave. E vamos entender um pouco sobre isso hoje. Especificamente, o que Jesus falou sobre o tema da salvação. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, como era antes, né? Tudo lá no céu ainda, Deus e os anjos e a glória que havia no céu. E Gênesis 1, já no verso 1, a primeira frase é: no princípio, Deus. Então, Deus, ele está no início de tudo, né? E se a gente continuar esse verso, vai ver que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, todas as coisas foram criadas por Deus e, como nós já conhecemos e entendemos, Deus, ele é perfeito. E a criação dele, por consequência, também é perfeita. E aqui a gente tem uma ilustração, essa pintura muito conhecida lá, se não me engano, na Capela Sistina. E aqui a gente vê, em Gênesis 1:31, que diz o seguinte, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Lógico, feito por Deus, tudo perfeito, nas melhores condições possíveis. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, até o sexto dia, tudo foi criado. Os céus, a terra, o mar, as águas, os vegetais, os animais, e a gente sabe que no sexto dia, Deus criou o homem. Eu até preguei sobre isso hoje também, pastor, de manhã, e eu abordei esse tema também, ou parte dele, né? Foi numa outra conotação, mas eu trabalhei também esse texto da criação de Deus na perfeição, porque o próprio homem foi criado à semelhança de Deus e, portanto, perfeito, imaculado, a semelhança do Deus triuno, né? Tanto é que, lembrem-se que lá está no plural, né? O homem seja feito à nossa imagem, à nossa semelhança, já indicando a trindade ali, já na formação do homem. E a gente chega num ponto crítico agora da história da humanidade, né? Onde em Gênesis 3, no verso 16, nós temos o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus a gente vai trabalhar esse tema mais à frente, mas a gente sabe que Deus, ele é amor, e ele nos fez à semelhança dele. Portanto, ele não poderia fazer o homem como sendo uma máquina, um robô, onde ele simplesmente obedeceria comandos precisos e exatos. Não, ele nos fez à imagem e semelhança dele. Portanto, ele deu aos homens aquilo que ele tem, que é poder de escolha, é o livre-arbítrio. E uma forma de Deus atestar isso, né, e a relação do homem com ele, é estabelecendo, inclusive, uma norma, uma regra, já ali colocando a disciplina, né, como algo importante para todo ser criado. Então, não poderia comer daquela árvore. E aí,
a gente sabe que a consequência foi que Eva foi enganada por Satanás, que lá, como está dito, né? Ele que era sagaz, esse termo no hebraico é interessante também, a conotação disso, e ele desvirtuou, também é outra característica de Satanás, ele é o sedutor, ou seja, aquele que seduz e desvia, e a partir disso, Adão, aí ele sim, por escolha, sabendo que era um erro, ele decidiu comer aquele fruto. Embora a Bíblia não entre em detalhes por que ele aceitou ou não, o de profecia nos indica que ele se compadeceu de alguma maneira e não quis deixar Eva sozinha, digamos assim. E aí ele decidiu, e aí eu retorno ao livre-arbítrio, ele decidiu fazer aquele ato mesmo consciente de que ele estava desobedecendo a Deus. E aí, em razão disso, a gente chega nessa pergunta: qual é a condição da natureza humana após o pecado? Observa que não é nem eu, nem você, ou qualquer outra pessoa, de maneira individual e pessoal, mas é a condição humana, então, da humanidade, o que ocorreu com a humanidade, a natureza da humanidade após esses fatos. Em Gênesis 6:5, a gente começa a entender qual é essa característica, e aí relativa ao que eu até comentei hoje de manhã lá na igreja, né? O inimigo imprimindo não as características de Deus no ser humano, que foi Deus nos fez a semelhança dele, então nós estávamos com as características, o caráter de Deus e de Jesus e do Espírito Santo, já que e lá em Gálatas 5:22, 23, a gente tem digamos assim, um resumo do quais são essas características pessoais, né, de Deus, onde está lá o fruto do Espírito Santo, onde começa com amor, bondade, paciência, temperança, uma série de características que refletem o caráter de Cristo. Mas o inimigo, ao fazer Eva pecar e Adão, e contaminar toda a humanidade a partir dali, ele começa a imprimir o caráter dele, Satanás, nos seres humanos. Hoje nós estamos manchados com isso. E a gente percebe aqui em Gênesis 6:5, olha o que aconteceu. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, essa natureza humana caída, ela tem, né, a maldade já no seu coração. Se vocês bem recordam, Gênesis 6, ele vai trabalhar exatamente ali a questão do dilúvio. Foi porque toda a humanidade estava multiplicando a maldade no seu coração, não houve mais possibilidades daquelas pessoas permanecerem, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a consequência que adviria seria a morte não só física ali, mas a morte eterna, que essa, na verdade, que é a morte tema aqui desse contexto de salvação. Tá? E a gente vê também no Salmo 51:5 mais um indício ali de que qual é a natureza da humanidade após o pecado. Olha o que no Salmo, se não me engano, é um Salmo de Davi esse, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha só, em pecado me concebeu. Ele já nasceu na iniquidade, porque nós temos esse pecado natural. Às vezes a gente, desconhecendo ali com mais profundidade a Bíblia, às vezes a gente vê uma criança e acha que, não, por exemplo, uma criança não tem pecado. Ela já tem, sim, o pecado original. E, por conta do pecado original, ela incorre em pecados já rotineiros. Eu até cito um exemplo meu, eu mesmo. Eu lembro que minha mãe está aqui para não me deixar mentir, mas eu vou até contar um fato bem curioso. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, que eu vou falar uma coisa que eu acho que nem minha mãe lembra. Meu pai, certa vez, a minha família é bem humilde, né? Mas meu pai,
tinha uma oficina, aí fez uns serviços e estava com uma certa quantia de dinheiro. Na época não era nem R$1, era cruzeiro ainda. Estou ficando velho, viu, pastor? Mas tinha uma certa quantidade de dinheiro. E ele deixou cair. E eu vi no chão da minha casa aquele dinheiro caído. E era novo, tá vendo, mãe? Que era cruzeiro ainda, ou seja, foi antes de 94. Eu tinha menos de 9 anos de idade. Se não me engano, isso foi em 91, 92, logo que a gente chegou em Teresina. E aí eu vi aquele dinheiro. E aí eu já deduzi, poxa, esse dinheiro deve ser do meu pai. Mas eu quero esse dinheiro para mim. Olha a minha mente. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu quero esse dinheiro para mim. Aí sabe o que eu fiz? O que eu fiz, pastor? Eu peguei o dinheiro, escondi no meu short, aí saí de casa, fui lá na esquina, aí dei uma enroladinha por lá, aí depois voltei, todo alegre. Mãe, acho que você não lembra não, mãe. Ô, mãe, olha só, achei um dinheiro caído lá na rua. Aí, daqui a pouco meu pai, que dinheiro, menino? Ah, não, pai, achei um dinheiro. E aí era, para uma criança de 7 anos, eu não sei quanto seria, mas era, sei lá, eu deduzo aqui em torno de 20, 30 reais, eram cédulas, né? E aí meu pai, deixa eu ver isso aqui. Aí quando ele pegou certinho o dinheiro que ele tinha perdido, eu, inocente, né? Achei que conseguiria enganar meu pai, mas olha só, olha a frase que eu falei agora. Eu achei que conseguiria enganar meu pai. E aí, quem é que é o enganador? Lá em Apocalipse 12, 9 e 10, que dá uma série de nomes para Satanás. E lá é dito, ele é o enganador, é o sedutor. E aí eu, na verdade, com 7, 8 anos de idade, eu já estava com caráter de Satanás impresso no meu eu. E essa é a condição da humanidade. Alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa até aqui? Só minha mãe que vai falar, menina, olha que você fez isso aí. Ei, Daniel, eu estava vendo, realmente, eu não lembro, mas você deve ter aprendido, porque bastava você chegar com algum objeto, seu pai pegava você, ia lá na casa da pessoa, você tinha que provar como foi que você conseguiu aquele objeto, né? Você lembra? É verdade, o velho Então, era ele bem ensinou, rígido né? e honesto. É verdade. Ele ensinou muito bem, não deixava nem você tirar a farda do colégio. Morto de fome, na hora que chegava, que ele via, sair atrás da casa do seu colega para você provar que história era aquela que você estava com aquele carrinho ou alguma coisa. É verdade. Obrigado, mãe. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa a mais? Muito bem. Então, eu vou voltar aqui para o compartilhamento, para a gente dar prosseguimento. Então, essa é a nossa realidade. Nós já nascemos na iniquidade. E em Mateus 15, 19, ele reforça essa ideia. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Eu fico pensando, só para ilustrar aqui e falar um pouco mais sobre esse assunto, há umas 2 semanas eu estava numa operação aqui no Exército e a gente fez, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, dentro do contexto daquela operação, e eu estava conversando com os agentes da Polícia Rodoviária, e aí eles estavam... Eu já vi, né, pelas as notícias, né, que aumentou muito o volume de apreensão de drogas, toneladas de maconha, centenas de quilos de cocaína, e aí a gente fica pensando assim, eu já pensei nisso, né? Caramba, eles falam que a quantidade que é pega, se muito, corresponde a 3 a 5% do volume total. Aí eu faço as contas na minha cabeça e fico pensando, caramba, quanta droga! Ou seja, quantas pessoas estão usando, estão fazendo essas coisas ruins, estão pecando. A gente sabe que não tem pecadinho nem pecadão, né? Mas é tão grave isso. Então, a humanidade, sim, ela está caída, corrompida. E nós, né, somos aqueles que têm a missão de dar o alerta.
E esse estudo aqui, ele tem essa finalidade também, é fazer, tirar o véu que está na frente dos olhos da maioria, para a gente conseguir enxergar esse mundo que nós vivemos e o grande conflito que está por trás do visível, né? Então, dando prosseguimento aqui, pastor, acho que eu alonguei o assunto, mas... Cadê? Ok. Então, todos esses pecados, eles estão presentes na humanidade numa frequência, às vezes, maior do que nós imaginamos. E não se resume a mim, a você, a uma determinada cidade, não. Toda a humanidade, esse mar de pessoas, nós já estamos contaminados lá pelo pecado original. E aí, diante disso, a pergunta que nos vem é: como eu posso ser salvo? E aí aqui entra aquela questão que eu falei das cosmovisões. E a cosmovisão, mesmo sendo bíblica, ela ainda tem nuances. A gente vê, por exemplo, o catolicismo, né? E aqui eu mais uma vez reforço, nem eu, nem o pastor Edson, ou qualquer outro integrante, ou a igreja como um todo, adventista, não tem qualquer preconceito ou se julga, né, melhor ou pior do que qualquer outra crença religiosa. Nós respeitamos toda e qualquer crença das pessoas, o livre-arbítrio, o próprio Deus que estabeleceu, mas nós acreditamos que a interpretação bíblica dessas outras correntes, elas não estão segundo o que Deus realmente mostrou através da Bíblia. E o catolicismo, por exemplo, e aí eu repito, não é o católico em si, não é o padre, nem o papa, mas o sistema, né, doutrinário que forma o catolicismo, que crê, por exemplo, na intercessão dos santos, que acredita no papa como sendo um representante, um intermediário entre nós, seres humanos, e Deus e o céu, né? Como, por exemplo, também a doutrina do purgatório. Então, são coisas que não têm embasamento bíblico. E nós, protestantes, eu vou até ser mais geral, nós temos aquele princípio da sola escritura, né? Diferente do catolicismo, que tem forte crença na tradição católica. A Marileide tem muito mais teve, né, um relacionamento mais estreito com o catolicismo. Se eu falar alguma coisa aqui diferente, Marileide, pode me interromper e corroborar ou me corrigir, tá? Mas, em linhas gerais, a ideia seria essa. A gente tem outras visões também. Dentro do próprio protestantismo, nós temos linhas, uma linha calvinista, por exemplo, e aqui a gente entra em alguns pontos chaves, né? Como, por exemplo, a imortalidade da alma, que algumas, mesmo protestantes, têm a percepção de que, ao morrermos, a nossa condição não é de simplesmente estarmos no sono profundo ali e a carne volta para o pó e o fôlego de vida, ele retorna para Deus. Não é, a gente vai trabalhar esse tema ainda, mas a Bíblia é clara. O pó volta ao pó e o fôlego de vida volta para Deus. Porque quando a gente está lá em Gênesis, na formação do homem, a gente vê que o Deus fez o homem do barro, do pó, da terra, e ele sopra o fôlego de vida. E ali se torna a alma. Então, a alma vivente é o fôlego mais o corpo. Essa ideia de que existe uma alma imaterial, ela não é bíblica. Então, o calvinismo, ele tem essa percepção de que sim, existe uma alma imaterial, por exemplo. A gente também tem outra cosmovisão espírita, que crê na reencarnação, e aí também a imortalidade da alma, que a pessoa vai sendo reencarnada e à medida que ela vai passando por várias reencarnações e progredindo, ela vai se tornando uma alma melhor, digamos assim. Aqui estou falando em linhas bem gerais.
E a gente tem que ter atenção quanto às línguas originais da Bíblia, né? O que a Bíblia ensina sobre salvação? E a gente, com essa percepção das línguas originais, nos ajuda. Em Romanos 5,12, diz o seguinte, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem foi esse? Adão. E pelo pecado, a morte, ou seja, Adão, foi através dele que entrou o pecado. Olha essa imagem. A imagem representa bem, porque ele escolheu, ele decidiu comer do fruto. E ali entrou o pecado. E em razão do pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, corrobora isso que nós falamos, que a humanidade toda, ela se corrompeu através do pecado original. Em Romanos 5,17, complementa. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né, essa expressão, o segundo Adão. Nós temos o primeiro Adão, que é o Adão criado por Deus, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Esses dois foram os únicos dois homens que já pisaram nessa terra, que estavam verdadeiramente semelhantes a Deus. Adão, ao ser criado, ele era perfeito à semelhança de Deus. Até cair o pecado, ele era imaculado, não é isso? Perfeito. A partir dali, todos os outros homens nasceram e já estavam com o pecado original. Porém, teve mais um homem que pisou na terra e ele também era imaculado, e nós sabemos, Jesus Cristo. E aquele primeiro Adão que fez recair o pecado no mundo, o segundo Adão teve por missão expiar, retirar o pecado do mundo. Como o Cordeiro de Deus, quando João Batista vê Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo. Essa é a principal função de Jesus Cristo. A gente tem outras funções dele, inclusive ele está trabalhando hoje, todos os dias, ele está ainda, o ministério de Jesus Cristo, ele não acabou. Se você não entendeu, fica tranquilo que a gente vai entender mais sobre isso nos próximos estudos também. Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela para saber se alguém gostaria de fazer algum comentário ou acrescentar alguma coisa. Alguma pergunta? Esse tema é bem tranquilo, em verdade, né? Em princípio, né? Bom. Está muito bem explicado, Daniel. E é claro que tem um ingrediente especial, depois que entrou o pecado, Deus não abandonou o homem, ele veio à procura do homem, como você pontuou muito bem, e esse que veio ao mundo, que foi Jesus Cristo, ele veio exatamente para restaurar aquilo que o homem perdera, e até mesmo entregar a Satanás, que foi entregar exatamente a imagem que era igual de Deus, entregou a Satanás, e agora ele veio resgatar, restaurar, salvar da penalidade da morte eterna. E esse Deus é maravilhoso mesmo, graças a Deus, e está sendo excelente a tua explicação. Obrigado, pastor, pela contribuição. O senhor falando do resgate me fez lembrar, eu vou até tirar aqui o compartilhamento, não sei se todos sabem, mas eu sou militar, né? E aí eu estava conversando com o subtenente, né? Já é um cara um pouco mais experiente, tem 45, 46 anos de idade, e ele é maçom, é uma pessoa, assim, é uma excelente pessoa, mas a cosmovisão dele não é cristã, né? Eu esqueci como é aquela palavra, quando mistura várias, é um sincretismo religioso ali, de certa maneira. Até porque a maçonaria, eu penso, né, que para ser flexível e aceitar a todos, ela não interessa se a pessoa é católica ou protestante ou como é que chama?
do Oriente Médio, esqueci agora, me falhou aqui a memória. Enfim, não interessa qual é a religiosidade da pessoa, e faz ali um sincretismo religioso, e eu penso, né, aqui é uma opinião minha, que o objetivo disso é não ficar subscrito a um determinado nicho de pessoas. A gente sabe que é uma estrutura mundial, então se tem lá um muçulmano que quer ser maçom, né, estou dando aqui um exemplo qualquer, e um cristão, não vai haver incompatibilidade, porque dentro da maçonaria se acolhe tudo, ou seja, acontece ali um sincretismo. Mas por que eu estou citando isso? Porque aí, às vezes, acontece ali alguns... Não chega a ser um debate, né? Mas a gente conversa, e aí, para dar o exemplo da salvação, aí eu tenho que usar ilustrações que ele entenda, né? E aí me fez lembrar, o senhor falou do resgate, e realmente, Jesus, ele veio para nos resgatar. E aí, só que tem esse detalhe importante do livre-arbítrio. Aí eu falei assim, ó, o Silveira, imagina aí um DOFESP. DOFESP é um destacamento de operações de forças especiais, que são os militares. Se for para dizer que tem um James Bond, um 007 brasileiro, são pessoas que integram essa tropa de elite do Exército Brasileiro. E um DOFESP é um destacamento que varia ali de 9 a 15 homens e cumpre missões bem específicas e pontuais. Assim, para a gente ter uma noção, é como se fosse num filme, que tem ali um grupo de... No Rio, a gente vê muito ali, através do BOPE, né? As ações, as incursões com poucos homens, e eles vão para resolver a situação, e muitas vezes são empregados para fazer resgate realmente de pessoas que estão em cativeiro. E nós estamos num cativeiro. E o nosso algoz é Satanás, que está nos mantendo preso no pecado. Embora muitos pensam que estão libertos, porque eu faço o que eu quero, eu vou, eu bebo, eu saio, eu vou para a festa, eu sou livre, mas é o contrário, porque o inimigo ele é sagaz, ele produziu uma inversão da verdade e dos valores. E essa pessoa, na verdade, ela pensa que está liberta, mas ela está presa no pecado. E nós que estamos guardando os mandamentos, e ele olha para mim, né? Ou qualquer outro cristão fala assim, olha que bobo, ele está aí, está preso nessas normas cristãs, mas na verdade não sabe ele que nós, na verdade, estamos libertos e quem está preso é ele. Mas Deus, ele tem o DOFESP dele e o comandante do DOFESP é Jesus Cristo. E ele vai ali com sua equipe e seu pessoal, arromba a porta do cativeiro, não só arromba a porta do cativeiro, vem até nós, ele rompe os grilhões que estão nos amarrando, ele neutraliza, para usar um termo militar, neutraliza a ação de Satanás, porém, ele não vai pegar você e te conduzir até lá fora. Ele vai dizer, venha, e aí nós precisamos escolher, decidir, escutar a voz desse comandante do DOFESP e aceitar, e levantar e se retirar do cativeiro. Infelizmente, muitas pessoas, em que pese a porta já está aberta e as algemas e os grilhões rompidos, as pessoas estão satisfeitas com o cativeiro e querem permanecer ali. E nossa missão é exatamente isso, é mostrar para elas essas verdades. Então, dando prosseguimento, mais uma vez eu vou compartilhar aqui a tela, e a gente vê isso. Foi até bom fazer esse comentário, porque João 3,16 mostra exatamente, né, o quão grandioso é esse Deus e o quão misericordioso ele é em relação ao ser humano, que ele veio nos buscar realmente. Em João 3,16 é bastante conhecido, fala o seguinte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. E como Jesus definiu a sua própria missão? Em João 12,47, ele afirma o seguinte, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo,
e sim para salvá-lo. Olha que mensagem forte e importante para cada um de nós. Nós precisamos ouvir. E aí me faz lembrar os momentos a sós com Cristo, onde a gente trabalha isso de intimidade com Jesus, né? De buscar falar com Ele e ouvir a voz dele. E se nós ouvirmos as palavras dele, não só nessa interação que eu estou me referindo, mas as palavras dele é a própria Bíblia, que nós estudamos no tema 1. E nós temos que ouvir e guardar elas. E Deus e Jesus, ele veio não para nos julgar. Naquela vinda dele, ele não veio para nos julgar. Ele veio para nos salvar. Vai haver o juízo? Vai. A gente não podemos esquecer que nós estamos numa busca constante do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado. Ele veio para, não só do pecado, mas da justiça, nos convencer da justiça. Que justiça? Essa que eu acabei de ler, João 3,16. Mas também do juízo, porque aquele que não ouvir as palavras, esse sim vai sofrer o juízo que breve virá. E Jesus, ele fez o que por nós na cruz? A gente já até consegue compreender isso de maneira mais clara agora, né? Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, nós sabemos disso. Jesus é a ovelha verdadeira que morreu por nós, porque é muito claro, não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. E isso parece meio feia, essa frase, às vezes, né? Eu até não gostava muito dessa frase, viu, pastor Edson? Vou até fazer um comentário aqui relativo àquela mulher que foi governadora aí do Rio, Erundina. Não, esqueci o nome. Aquela mulher negra. Certa vez ela... Se eu lembro o nome dela, eu esqueci. Benedita. Isso, Benedita da Silva. E ela usou essa frase, eu não sei se é por causa disso, eu não gostei, e ela usou, logicamente, num contexto bem ruim, mas é verdade, porque o pecado, em razão do pecado, veio a morte. Então, para o pecado ser lavado, necessita a morte. E aí havia as leis cerimoniais, onde o pecador imolava aquele animal, diversos tipos de animais ali eram sacrificados, e ali ele percebia que aquele ser inocente estava morrendo por causa do pecado dele, o inocente morrendo pelo pecador, para que ele pudesse ser limpo. E tudo isso prefigurava a vinda de Jesus e a morte dele na cruz, que foi a ovelha do Senhor que morreu para tirar o pecado do mundo. E aqui João 10,15 deixa isso muito evidente. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Paulo escreve o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro aqui é a cruz. Então, Jesus carregando na cruz os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Jesus carregou nosso pecado na cruz para que nós morrêssemos para o pecado e tivéssemos vida para a justiça. Vivamos para a justiça de Jesus. E as chagas dele, né? Pelas chagas dele, as minhas chagas foram curadas. Olha que forte isso. Esse tema talvez é um dos mais importantes, porque todo o Antigo Testamento conduz para Cristo e a morte dele na cruz. E o Novo Testamento e a Igreja Apostólica que surge a partir dali tem como ponto central exatamente Jesus Cristo. Na verdade, se existe um protagonista bíblico, é Abraão, é Moisés, não sei, João Batista, não, é Paulo, o maior teólogo da Bíblia ali, o maior escritor do Novo Testamento ali, acredita-se que ele escreveu em torno de 20 livros, se não me engano. Então, não, o protagonista da Bíblia
é Jesus Cristo, porque foi ele quem veio aqui a essa terra morrer por nós. E olha que ele não estava, imagina aí, eu até dei um exemplo, eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela de novo, deixa eu ver como é que está o nosso horário, pastor. Ainda tenho tempo. Eu conversando com esse colega de trabalho, e aí tentando colocar ilustrações que ele entendesse, eu falei assim, eu até dei um exemplo, inicialmente eu tive a ideia de falar o seguinte, olha, Silveira, você tem 46 anos de idade, você é subtenente, já está numa graduação elevada, né, de certa forma. Imagina que se em 2021 você tivesse que voltar à condição de recruta e viver uma vida de recruta, tirando serviço, de soldado, toda essa relação de recruta. Você está numa condição muito boa, né? Comparando. E você agora tem que vir para a condição de recruta. Não ia ser forçoso e dolorido? Você não ia querer fazer isso. Aí eu pergunto, e se você tivesse um benefício muito grande para receber ao final desse 1 ano de recruta, você faria? Aí, sim, talvez, depende do benefício. E aí me fez lembrar, quando eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, se não me engano eu estava no 2º ano, hoje era no 3º, aí chegou um cadete do 1º ano, que eu me assustei. O cara tinha um aspecto muito velho, e ele era assim já gordo, flácido, nitidamente não era um militar. Aí depois eu descobri, esse camarada já tinha uns 36 anos de idade, ele passou no concurso, fez a SPSEX, né, que é o 1º ano ali da formação do oficial. Aí ele teve um problema de saúde, eu não sei exatamente qual foi o problema dele, ele foi excluído do Exército. E aí ele entrou na Justiça, e aí aquilo, vocês sabem, né, que a Justiça às vezes é um pouco lenta, e aí depois de, acho que foram 14 anos depois, ele recebeu o direito de ser reincluído na condição original dele. Aí o detalhe, ele voltou para a AMAN, para onde ele tinha parado no 1º ano da AMAN, e ele, ao terminar a AMAN, que seriam mais 4 anos, ele seria equiparado aos militares que eram originalmente da turma dele, que todos já eram majores, mais antigos do que eu. Já estavam no nível de major. E ele iria receber todo o atrasado corrigido do período que ele ficou fora injustamente, de acordo com a decisão judicial. Ele ia receber mais de 4 milhões de reais ao se formar. E aí ele passou alguns meses no quartel, na AMAN, e pediu o desligamento. Ele não aguentou. E aí, e olha que ele tinha um benefício muito grande para receber. Aí agora, pensem em Deus. Eu falo Deus porque é o Deus triuno, né? E Jesus, que é Deus, ele estava numa condição excepcional. E ele veio e não se tornou um reles soldado, que é uma coisa ainda muito boa, e nem um cadete do 1º ano da AMAN, que embora tenha toda uma relação, ainda é muito bom. Ele se tornou humano, que é humano nesse mundo pecador, que é muito pequeno em relação à glória que ele tinha no céu. E o que é que ele ganhou ele próprio? O que é que ele tinha para ganhar? Ele, Deus. Se ele ficasse lá no céu, ele ia ter algum problema, ia perder alguma coisa, ou ia deixar de ganhar algo? Aqui, aos olhos humanos, né? A gente sabe que o amor do ser humano para com Deus é bastante, mas nessa visão humana, ele não ganhou nada. Ele veio aqui simplesmente para doar, para ser altruísta e nos conceder a vida eterna. Então, percebam o sacrifício que Deus fez em relação à humanidade. Então, esse é eu fiz questão de trabalhar mais esse ponto aqui, porque às vezes a gente passa muito assim no automático. Deus morreu por mim. Jesus veio e morreu por nós na cruz. Mas fica um negócio às vezes superficial e a gente às vezes não consegue entender a magnitude disso. Então, se deu por nós. Exatamente, Sérgio. Sérgio colocou aí no chat. Então, continuando, para a gente tentar cumprir o horário, já estamos aqui indo para o final.
a gente tem em Lucas 15, os versos 4 a 7, vai nos responder a seguinte questão: o que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando o pecador é salvo? O que o céu sente, né, quando um pecador se converte? O verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Observa uma coisa aqui. Eu e minha mãe, a gente até teve que debater um pouco sobre esse verso, né, mãezinha? Porque ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. As 99, elas não estão perdidas. É porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia errada. Ah, então ele abandonou 99 e foi atrás daquela que era, digamos assim, pecadora. Então, quer dizer que eu sou cristão. Deus me abandona para ir atrás do pecador. Pô, ele tinha era que me valorizar, porque eu sou um cristão, estou seguindo ele. Não é essa a ideia. A ideia é, de 100 ovelhas, 99 não se perderam, estão seguras. Aí uma se perde, mas ele se expõe e vai lá atrás dessa uma apenas. E aí no verso 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, feliz. Indo para cá, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E no verso 7, digo-vos que, assim, haverá maior júbilo, ou seja, maior festa, maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando a gente decide pela salvação, quando a gente entrega nosso coração, o céu ele entra em festa. E isso é principalmente simbolizado, né? Essa aliança, ela é feita no batismo nas águas, que a gente vai estudar mais à frente também, onde vamos entender que isso é fundamental para a nossa vida como cristão. E aí a pergunta que fica: a salvação depende de nossas obras? Essa pseudo-dicotomia, né? Fé e obras. Eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pelas obras, pelos dois. O que é que me salva? Efésios 2 e Gálatas 2 vai nos deixar muito claro isso. Em Efésios 2, verso 8, diz o seguinte: porque pela graça, olha só, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que verdadeiramente nos salva é a graça de Deus. É o dom gratuito que Deus nos dá da salvação. E continua: não de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, aqui também cabe um sermão, né? Falar sobre esse aspecto de fé e obras. Mas, em síntese, a fé, ela é fundamental. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras. Mas será que as obras também são importantes? Eu não sei se vai ter a passagem que eu quero aqui, vamos ver. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, ou seja, nós não somos salvos ou justificados pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ok, aqui reforçou que não somos salvos pelas obras, né? A gente vai entender que a partir do momento que eu tenho fé e creio, eu me aproximo de Deus, eu recebo o Espírito Santo, aqueles frutos de Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo, ele vai ser externado por mim e uma consequência, olha o verbo, a consequência inevitável dessa aproximação com Deus é a realização de boas obras. Não para que eu me salve, mas, na verdade, são os frutos da videira, que está conectada, o ramo conectado à videira. Vai apresentar os frutos. E é uma coisa natural. Quando, um exemplo, eu vou até tirar aqui o compartilhamento, como praticamente todo homem, carnal, né?
eu me reunia com os amigos e a gente conversava de diversos assuntos e falava de mulher e falava que fulana era bonita, não sei o quê, até com termos muitas vezes jocosos. E a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus, eu percebi, e aí o Espírito Santo me convencendo do pecado. E aí, a partir dali, eu não tenho mais esse tipo de conversa. Eu fico feliz quando eu estou ali no refeitório, na hora do almoço, e quando eu estou à mesa, aos colegas fico até evitando conversas desse tipo, porque não, o Albuquerque, meu nome de guerra no quartel é Albuquerque. Não, porque o Albuquerque está aqui na mesa para falar essas coisas, não. Às vezes fala até brincando, mas é uma brincadeira que mostra que realmente a obediência à lei, ela vem como uma consequência. E essas obras, eu não faço isso porque eu quero ser salvo. Na verdade, a minha aproximação com Deus me fez agir assim. Então, é uma consequência. Tá? Eu não sei se vai ter aqui a passagem que eu gostaria de falar, mas se não tiver, eu faço um comentário rápido. Deixa eu ver. Aqui não falou, mas com relação a fé e obras, a gente sabe também que existe aquela passagem que fala assim, a fé sem obras não é fé, não é uma fé verdadeira. Então, alguém só vai ser salvo se essa pessoa tiver obras, mas não porque essas obras foram causa, não foram elas que fizeram a pessoa se salvar. Como eu disse, ela foi uma consequência. Então, se a minha fé não produz essa consequência das boas obras, na verdade, não era uma fé verdadeira. Se o senhor lembrar aqui, eu não sei se alguém até colocou já, para mostrar essa passagem também, que fé sem obras não é uma fé verdadeira. E como o ser humano pode alcançar a salvação? Aqui nós vamos analisar essas passagens. Atos 16. E responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Detalhe, a salvação ela é individual. Quando fala assim, tu e tua casa, era uma forma que antigamente se utilizava para dizer você e sua família. Não porque o homem, ele, o pai, o patriarca, digamos assim, se converteu e automaticamente o filho, ele vai ser salvo. Basta com que o pai creia no Senhor. Não. Isso aqui é uma expressão idiomática da época, né? Onde o pai, ele, em crendo, ele vai passar, o homem, né, que tem a função de ser o sumo sacerdote do lar, ele vai também ajudar na conversão dos seus familiares. 1 João 5, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha que passagem forte. E a gente trabalha muito esse verso com a Momentos a Sós com Cristo, né, a Keila, para mostrar essa necessidade nossa de relação com Jesus, com o Filho, né? Se nós tivermos o Filho, nós temos a vida. Se nós não tivermos essa íntima relação com Cristo, nós não temos a vida. Bom, se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Agora aqui vai ter a passagem que eu queria lembrar, acho que é Tiago 2,17. Efésios 2,10. Pois somos feitura dele. Lembra? Deus nos criou à semelhança dele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou para que nós realizássemos as boas obras. E Tiago 2,17 fala, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Observem essa simbiose que existe entre fé e obras. Detalhe, não é a fé que me salva, nem as obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas nós vamos precisar ter fé, porque nós precisamos crer e sermos batizados. E será salvo, lembra? E a consequência inerente disso é que nós vamos apresentar boas obras. E o guardar os mandamentos é uma obra a ser feita. Obra não é só ajudar, distribuir cesta básica,
visitar o hospital, ajudar um mendigo na rua, fazer obras de caridade. Quando eu cumpro as ordenanças bíblicas, aquilo é uma obra, é um trabalho meu, é um bom trabalho que eu executo. E, como eu falei, deve ser uma consequência da nossa íntima relação com Deus. Romanos 5,18, já caminhando aqui para o fim. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Ou seja, retoma aquela ideia central de que o pecado entrou por Adão e somente um homem, somente um ato desse homem, através disso, veio a graça sobre todos para nos justificar. A morte de Cristo não foi para o judeu, não foi para qualquer pessoa, os gregos ou os romanos daquela época, mas foi para toda a humanidade. Os que passaram, os que viveram na época de Deus e os futuros, os quais nos enquadramos. Esse foi esse ato de justiça que Deus fez por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi por você, como eu disse, por mim, pelo pastor Edson, por minha mãe, Marileide, Eneida, Sérgio, enfim, por todos nós, Jesus sofreu o que sofreu, por mim e por você. E ele veio nos buscar por quê? Lucas 19, 10. Eu vou passar Atos 4. João 15, 16 diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e dei fruto. Olha aqui a consequência. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, reforçando a centralidade de Cristo na nossa vida. E aí eu convido vocês a fazer essa leitura. Eu vou ler e vocês leem juntos. Vou ler na primeira pessoa, igualzinho está aqui. Mas para que isso entre no meu coração e no coração de vocês também. A minha decisão deve ser: compreendendo hoje o plano de Deus, eu desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para minha salvação. Eu quero agora abrir a porta do meu coração e permitir que ele faça morada para todo sempre. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado e obrigado mais uma vez, pastor, pela oportunidade de passar esse pequeno estudo. Eu agradeço muito mesmo pela presença aqui de todos vocês. A Cida, que está aqui já despedindo, ela é amiga de infância ali de Curicica, onde eu morei. Ela vai para um outro programa, agora às 7h30. Que bom, Cida, que esteve aqui conosco. Deus te abençoe. Estou muito feliz mesmo. Obrigado aí por estar aqui conosco, poder revê-la. Aqui costumo brincar que se usar perfume, passa um perfume bacana para poder abrir a câmera, para a gente ver todo mundo. Então, queridos, o Daniel foi muito bem explicado e algo que eu gostaria que vocês sempre tivessem em mente é que estudar a Bíblia, recordar as doutrinas bíblicas aumenta a nossa fé. E eu aqui, enquanto o Daniel estava explanando, ele e eu temos uma lista de pessoas que intercedemos, né? E eu enviei já o estudo, o convite, o link. O Newton respondeu, viu, Daniel? Então, fica aqui um abraço para o Newton, eu pedi que ele assistisse depois. Então, se você estiver assistindo aí depois, Newton, fico muito feliz. Mandei para a Marcela também. E eu recomendo que vocês peçam às pessoas da lista de vocês, não é? Que não só se inscrevam no canal, coloque lá a inscrição, mas também notifique o sininho para receber os próximos vídeos que a irmã Marileide vai colocar. Já envie o número 1, convide para que assista o número 2 depois, né? Marileide colocará, porque com certeza nós temos que compartilhar
esse assunto, esse tema tão necessário para todos nós que queremos e precisamos da salvação em Cristo Jesus. Então, meu desafio é compartilhe o estudo número 1, que está lá no link, eu já compartilhei, e peça a pessoa para depois assistir o número 2 também. E convide. Eu mandei hoje mais de 30 ali links, porque a gente vai apelando, muitos são chamados. E a gente fica feliz aqueles que atendem o chamado de estudar a palavra de Deus. Daniel, suas considerações finais e a oração final também, por favor. Obrigado, pastor. Sem mais delongas, até peço desculpa porque eu passei um pouquinho do horário, mas é isso aí que o senhor falou, pastor. Nós necessitamos dessa íntima comunhão com Deus, com Jesus, permitindo com que o Espírito Santo ele realmente habite em nós, e aí nós vamos apresentar os bons frutos, ali de Gálatas 5, na verdade, e eu concito a todos, quem não participou da programação, dos momentos a sós, ou não está fazendo ali o ID diariamente, que faça, porque isso é o que tem nos dado essa proximidade diária, essa busca diária do Espírito Santo e essa comunhão com Deus. Meus amigos, mais uma vez, obrigado, e convido agora vocês a fecharem os olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui reunidos para fazer um estudo bíblico, porque sabemos que nós devemos examinar as Escrituras, porque nelas nós temos ali a vida eterna, elas testificam de Jesus. E o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, imaculado, que morreu para retirar o pecado do mundo. E nós agora percebemos isso, Senhor, de maneira muito clara. E desejamos ter uma íntima relação com o Senhor, com Jesus Cristo, e sabemos que o outro Consolador que está no mundo hoje, é o Espírito Santo de Deus. Então, por favor, Senhor, dá-nos porção dobrada do Teu Espírito, e que o Senhor continue a nos moldar, a nos transformar, e que essa semana nós possamos, Senhor, ser missionários, co-obreiros do Senhor, que possamos enviar esse estudo, como o pastor comentou, que possamos falar de Ti, Pai, testemunhar para outras pessoas. E dessa maneira, no próximo estudo, daqui a uma semana, que nós tenhamos mais participantes aqui, pessoas não batizadas, que estão com sede e fome da Tua palavra. Por favor, Senhor, nos perdoa, nos dá a Tua paz e uma noite de descanso agora. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meu amor. Boa noite a todos. Aqui faltou energia. Eu vi aí, mãezinha. Boa noite para você também. Amém, então. Fica aqui meu boa noite, então, para todos também. E até o próximo domingo. Na realidade, primeiro no sábado. Todo sábado, às 6 da manhã, também estaremos juntos, fazendo o nosso momento de testemunhos com Deus. Que Deus abençoe a todos.